Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá a todos, o título da nossa comunicação é Práticas de Linguagem na Escola Pública, a produção dos gêneros discursivos, jornal digital e podcast. Nós somos da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no Brasil, e fazemos parte do Grupo de Estudos Discursivos, o GED. Somos um grupo de estudos da área de Linguística e Letras. O GED ele é coordenado pela professora Luciane de Paula, que é a nossa orientadora, e nessa comunicação a gente vai compartilhar com vocês alguns resultados desenvolvidos por 2 projetos de iniciação científica do PIBIC Júnior. O PIBIC Júnior é um programa de iniciação científica do CNPq, voltado para estudantes do ensino médio que desenvolvem projetos de iniciação científica. Esses 2 projetos foram desenvolvidos pela Lorena e pela Vivian, e foram coorientados por nós, pesquisadores vinculados ao GED Unesp. Eu, Ana Carolina, José Antônio e Rafaela. Os projetos envolveram, basicamente, a produção de 2 gêneros discursivos, o jornal digital chamado O Berrador e o podcast chamado Pottercast, justamente porque eles partem, então, de um clube de leitura que a gente tem a partir da obra Harry Potter, e leitura entendida de modo amplo. Então, somos um grupo de pesquisa que trabalha com o pensamento do Círculo de Bakhtin, portanto, a gente pensa, então, esse movimento entre enunciados, esse movimento dialógico. Então, como a partir de atividades de leitura e produção a partir de um gênero, a gente pode produzir, portanto, outros gêneros. O nosso jornal digital foi criado pensando e inspirado num jornal que está inserido dentro da saga Harry Potter, o Pasquim, que lá em Harry Potter, no último livro As Relíquias da Morte, esse jornal ele busca combater a fake news. Então, o nosso jornal também vem com esse propósito de combate à fake news, além também da divulgação científica. Dentro desse jornal, que está publicado dentro do nosso portal, do nosso site, o Potterjet, a gente conta com artigos de divulgação científica de projetos de pessoas dentro do nosso grupo de estudos. E além de entrevistas, pensando também no contexto escola, universidade e comunidade externa, buscamos trabalhar alguns textos que são trabalhados no ensino médio, gêneros textuais, como entrevista, notícias, editorial, tudo isso publicado dentro do site. Um dos principais pontos de relevância do nosso jornal, e isso acaba se tornando até um diferencial, é a sua temática. Como Harry Potter é uma saga de livros mundialmente conhecida e principalmente popular entre os jovens, nós esperamos que isso possa ajudar alunos do ensino médio no geral a terem contato com esse tipo de leitura. A gente sabe que a leitura de jornais não é muito praticada no ensino médio, eles não têm tanta vontade de ler. E com a temática Harry Potter inserida dentro de um jornal, a gente espera que isso possa atiçar mais a curiosidade deles e até vontade de ler. A leitura de jornais, e principalmente com temas relevantes para a sociedade, tanto para a escola, comunidade local ou até mundial, possa ajudar na formação do pensamento crítico deles. Outro ponto importantíssimo é sobre a acessibilidade do jornal. Por se tratar de um jornal digital que está disponível dentro de um site, nós sabemos que é muito mais fácil dos alunos terem acesso, simplesmente com um clique, entrando por um QR Code ou pelo link mesmo. Já é muito mais fácil e simples, principalmente nessa era digital que nós vivemos, onde todo mundo tem acesso ou quase todo mundo tem acesso à internet.
Além da criação do jornal digital, também houve o desenvolvimento do meu projeto, que é a produção audiovisual na escola, ou seja, a produção de podcasts dentro do ambiente escolar. Para isso, eu convidei doutores, mestres, professores e especialistas nas áreas para conversar sobre essa relação entre a saga Harry Potter e essas diversas áreas do conhecimento. Com isso, a gente trabalha a ideia dialógica de Bakhtin, porque a gente relaciona o dialogismo da saga com essas áreas. Como, por exemplo, no episódio de história, a gente conseguiu dialogar os diálogos do Voldemort com os diálogos fascistas da Segunda Guerra. Dessa forma, a gente segue essa linha bakhtiniana do pensamento do dialogismo. Além disso, os podcasts foram todos divulgados na plataforma YouTube, que é uma plataforma gratuita e intuitiva, o que faz com que esse conteúdo seja democratizado, fazendo com que esse ensino seja facilitado e também ajude a quebrar barreiras emocionais de alguns alunos, pois é muito notável que muitas vezes certos alunos têm assim um medo de certas áreas do conhecimento. É muito notável isso na matemática, por exemplo. As pessoas têm medo por causa de alguma questão pessoal, emocional, e quando a gente usa da saga, a gente consegue facilitar a quebragem dessas barreiras. Além disso, o podcast ele não é apenas pensado para mim, pesquisadora, mas é pensado também para todas as pessoas que tenham interesse em ter acesso a esse conhecimento. Como foi citado antes, ele foi publicado na plataforma YouTube, que é uma plataforma gratuita e intuitiva, fazendo com que todas as faixas etárias possam ter acesso a esse conteúdo. Assim, faz com que isso seja acessado por qualquer pessoa, tornando esse conhecimento mais democrático. Além disso, também pode ser uma ferramenta de ensino. Como eu citei antes, ele é muito importante para quebrar barreiras emocionais dentro da escola, pois muitas pessoas têm aquele medo com certas matérias, como matemática, por exemplo, e usar uma forma de ensino lúdica, como a saga de Harry Potter, transforma isso em algo mais leve, menos tenso, e que pode ser mais fácil ainda de ensinar, tornar algo visual para os alunos. Além de também conseguir incentivar a leitura crítica. Faz com que as pessoas deixem de ver Harry Potter como uma obra que muitas vezes é titulada como infantil por algumas pessoas e superficial por se tratar de fantasia, mas também algo mais profundo que você consegue extrair diversos conhecimentos. A gente conseguiu extrair até mesmo matemática dentro da saga de Harry Potter. Então, é muito importante para incentivar a leitura crítica e aprofundada que foge do superficial também. E no ensino médio, o trabalho com gêneros discursivos, como o gênero jornalístico, e aí entraria notícias, reportagem, charge, fotografia, propaganda, enfim, é uma parte essencial do processo de ensino e aprendizagem. E considerando que o jornal ele pode assumir diferentes composições, impressa, audiovisual, digital, como é o do nosso trabalho, explorar esses gêneros a partir de temas relevantes para a comunidade escolar e para o contexto local permite integrar esses dois espaços de divulgar o conhecimento em construção na escola. Também trabalhar com podcast como um objeto de estudo amplia essa proposta, pois ele combina elementos do discurso jornalístico com práticas de multiletramento, articulando a linguagem oral, a linguagem sonora e tecnológica. E ao produzir e analisar podcasts, os estudantes não apenas exercitam leitura, escuta e escrita em múltiplas linguagens, mas também eles se aproximam de formas contemporâneas de comunicação, tornando o aprendizado mais significativo e conectado à realidade midiática atual. E a abordagem dos gêneros de discurso no ensino médio, ela deve refletir a relação entre a escola e a sociedade, porque os gêneros são formas de linguagem que circulam socialmente e materializam práticas comunicativas do cotidiano. Trazer para a sala de aula gêneros que os estudantes encontram fora dela, como podcast, notícia, posts, vídeos, propagandas, entrevistas, significa reconhecer que o aprendizado linguístico não se limita ao espaço escolar, mas também dialoga com as esferas da sociedade, da atividade social, né? E estudar e produzir esses gêneros dentro da escola permite que os alunos compreendam como a linguagem funciona em diferentes contextos e com diferentes propósitos, desenvolvendo uma postura crítica diante dos discursos que consomem e produzem. E é desse modo que a escola se torna
um espaço de mediação entre o saber acadêmico e as práticas discursivas da vida real, contribuindo para formar sujeitos mais conscientes, participativos e capazes de intervir socialmente por meio da linguagem. Todo o desenvolvimento desse trabalho, portanto, então, foi calcado numa perspectiva dialógica da linguagem proposto pelo Círculo de Bakhtin, né, em que vai considerar justamente a linguagem como um organismo vivo, né, que é situado historicamente, não é uma coisa concreta, que vai mediar as relações sociais, que vai se concretizar nas interações sociais, né, e, portanto, entre sujeitos. Ao mesmo tempo em que é, essa linguagem ela vai dar forma, ela vai moldar as estruturas sociais e essas mesmas interações sociais por meio dos gêneros discursivos, né, de acordo com cada campo, com cada área de atividade, né, como por exemplo aqui neste nosso trabalho, né, como foi comentado, a partir, né, do gênero jornal digital e do gênero podcast, tá? Portanto, ao pensar numa perspectiva dialógica da linguagem que vai relacionar, que vai pensar a partir das interações sociais, é, essas, essa linguagem ela é construída na alteridade, né? Essa linguagem se materializa, é viva a partir da alteridade, das relações entre os sujeitos. Desse ponto de vista, pensando o conhecimento como uma produção de linguagem, esse conhecimento é, também se torna construído por meio da alteridade, por meio da relação eu-outro, ou seja, por meio da interação dialógica, por meio das relações dialógicas, como propõe o círculo, né, em que os alunos não vão receber, não vão absorver um conhecimento pronto, mas esse conhecimento ele vai ser construído entre diversos sujeitos, e no caso aqui, entre alunos de ensino médio, entre estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, professores universitários e professores da educação básica, né? Porque vai ser nessa relação entre eu, outro, ou no caso aqui, nós, outros, que vai se dar o conhecimento, tá? Em que e aí a construção desse conhecimento se dá justamente a partir do domínio do gênero, né? Ao dominar o gênero, os sujeitos que manejam, que utilizam tais gêneros, conseguem ter uma participação ativa, né, na construção do conhecimento, na construção da linguagem e na construção de modo geral na sociedade, em todos os campos da sociedade, tá? Outro importante tópico aqui que vai coadunar com a perspectiva dialógica da linguagem é que todo esse movimento, né, desde uma concepção viva de linguagem, uma concepção dialógica construída na alteridade, esse movimento vai propiciar também uma aproximação entre escola e sociedade, entre universidade e sociedade, porque nessa perspectiva o conhecimento, portanto, ele passa a ser uma produção cultural, né? Uma produção, um produto da sociedade. E logo ele só pode ser compreendido, os sentidos do conhecimento e da linguagem, de modo geral, só podem ser concebidos, compreendidos, apreendidos no âmbito social, né? Na construção, a partir da construção da sociedade, né? E aí, num movimento exotópico, ao mesmo tempo que a escola, o saber, o conhecimento acadêmico vai para a sociedade, a escola também incorpora esse conhecimento,
né, esses conhecimentos, essas práticas que são vistas na sociedade, né, e especificamente aqui o jornal digital e os episódios do podcast, né? E essas produções elas podem ser vistas, né, ao escanear o QR Code, seja aqui do podcast, do Pottercast e do jornal digital. Vocês podem ter acesso a esses conteúdos ao escaneá-los. Agradecemos a atenção de todos e que nos acompanharam durante a nossa exposição. Obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.